Numa história zen, o mestre adverte seu discípulo à beira da morte. A morte é uma experiência interessante, porém o medo apenas estragará essa experiência. O mesmo vale para a morte. Uma das mais temidas cartas do tarô e, ao mesmo tempo, uma das mais incompreendidas. Ela representa o fim natural. Ela representa uma força que se esgotou e precisa regenerar-se. Em todo caso, essa carta significa que uma fase chega ao fim e que é hora de dizer adeus. Não podemos recusá-la, quer temamos essa despedida ou talvez já a esperemos saudosamente há muito tempo. As pessoas mostradas na carta olham ou se dirigem para a esquerda. O lado esquerdo é o oeste, o acaso, o escuro, o fim, a noite. A própria morte cavalga para a direita, para o leste, para um novo amanhecer. Essa também é a direção do vento e a direção para a qual vai o faraó na barca dos mortos, que pode ser vista no rio. No leste, o sol imortal mostra-se por trás das torres singelas. Os prenúncios da Jerusalém celestial que tornaremos a encontrar na 18ª carta. Por meio da direção desses movimentos, a carta simboliza que nós, os homens, só vemos o escuro nessas fases e temos diante dos olhos apenas o extermínio, o fim, o nada, enquanto o verdadeiro sentido dessa experiência está em sofrer um profundo processo de transformação, em chegar a uma nova manhã, em conquistar uma nova vivacidade. Mas essa indicação não deve animar-nos a interpretar, com aparente esclarecimento, a carta da morte como o início de algo novo e precipitadamente encobrir a noite que fica entre o anoitecer e a manhã. A morte significa despedida e fim, e somente quando essa despedida é realizada, quando o velho realmente terminou, são apresentados os pressupostos para a mudança. Hermann Wendelenner esclarece o que significa de fato dizer adeus, quando nos intima a perguntar constantemente se sentimos o que um lugar pede de nós, antes de o abandonarmos. Só com a consciência dessa realização podemos nos pôr dignamente a caminho. Mas se ficamos devendo essa realização, nossa saída é uma fuga. Em vez disso, tendemos a correr de um espaço para outro, levados sempre pela esperança de encontrar algo melhor, mais excitante ou satisfatório. Depressa, escancaramos uma porta depois da outra, sem fechar a que ficou para trás. Ainda menos fazemos a nós mesmos a pergunta sobre a realização. Estamos sempre fugindo de nos despedir, e nessa fuga existe uma maldição. Nesse ponto, a exigência é a seguinte: um desapego autêntico como pressuposto irrenunciável, para que possa surgir algo realmente novo. O desapego autêntico significa despedir-se com toda a atenção, a solução que nos liberta da situação de impasse da carta precedente, o enforcado. Sempre pressupõe que, em primeiro lugar, nos libertemos do velho, sem com isso olhar de esguelha para o novo. Sem uma verdadeira solução, não existe uma verdadeira mudança. Em vez disso, tornamos a cair sempre na situação precedente do enforcado e ficamos oscilando entre essas duas cartas, para lá e para cá. Esse estado pode comparar-se com perfeição com um arranhão num disco, em que ficamos ouvindo interminavelmente o mesmo trecho da música. Na vida, sempre que tivermos a sensação de estar entalados num desses riscos do disco e de fazermos sempre a mesma experiência, podemos partir consolados com o fato de que estamos no enforcado evitando a morte. A correlação típica para isso são todas as situações em que nós mesmos criamos nossos obstáculos, em que fugimos repentinamente dos passos importantes do desenvolvimento. Se não ousamos dá-los por timidez, ou pelo medo de fracassar, ou nos culpamos por não sentirmos capazes de dar esse passo, não faz grande diferença. Em determinado caso, o nosso ego é fraco demais, no outro é cheio de si.
Mas em cada um desses casos, mesmo quando somos tímidos demais, não damos demasiada importância e com isso pomos obstáculos em nosso caminho. Sobre isso, diz o Tao Te Ching: quem fica na ponta dos pés não está firme. Quem anda de pernas abertas não vai em frente. Quem quer brilhar não fica iluminado. Quem quer ser alguém não se torna grandioso. Quem se vangloria não realiza as obras. Quem se enaltece não será enaltecido. Por isso, neste ponto, vale a pena superar o ego. Por isso, precisamos aprender a não nos dar tanta importância e deixar o nosso eu de lado, para que o caminho para a continuação do desenvolvimento fique livre. Um desses riscos no disco também é um motivo central de A História Sem Fim, a maravilhosa jornada do herói Bastian Balthazar Buchs. Bastian é um menino gorducho que está sentado no sótão da escola e lê o livro A História Sem Fim. E quanto mais ele lê, tanto mais é atraído para dentro da história. Quanto maior for o tempo em que lemos o livro da nossa vida, tanto maior a profundidade com que somos atraídos para a vida. E de repente, ele é intimidado pela história a saltar dentro dela. Pois sem ele, ela não poderá continuar. Mas Bastian não tem coragem, ele fica com medo. E imediatamente, a história volta ao início e é narrada outra vez e outra vez, até chegar ao momento em que ele tem de pular. E finalmente ele cria coragem. Bastian salta para a fantasia. Assim se chama o inferno na história interminável. E assim a ação continua. O hamster que gira na roda é outra imagem que representa bem a marcha da vida em ponto morto, simbolizada pelo enforcado. Com o prazer, a alegria de viver e o entusiasmo da carta força, começamos muitas ações, que subitamente se transformam num giro contínuo e sem sentido, o enforcado, como a roda do hamster. Mas nós não entendemos o que aconteceu, porque aquilo que antes nos dava tanta alegria e nos fazia florescer de energia, de repente se transformou numa marcha no vazio. Em vez de buscar uma solução real, como talvez sair da roda pela lateral, tentamos o método descrito por Paul Watzlawick como bastante duvidoso de oferecer. Mais da mesma coisa. Aumentamos cada vez mais a velocidade. Continuamos a girar e nos fatigamos cada vez mais na roda da loucura. Então, quando uma força exterior, morte, subitamente detém a roda, a princípio ficamos muito perplexos, como o hamster também ficaria. Desnorteados, tentamos fazer a roda girar mais algumas vezes, antes de abandoná-la com um coração pesado, com a firme convicção de que tudo acabou. Mas com um certo distanciamento, conseguimos talvez entender o absurdo de tudo isso e compreender de repente a situação sem saída em que nós mesmos nos havíamos colocado. Só desse distanciamento, entendemos como a morte não é a solução, mas uma verdadeira libertação para nós. O enforcado corresponde também a um fruto que amadureceu na árvore e que precisa cair, a fim de gerar uma nova vida e novos frutos. Esse deixar-se cair é vivido pelo fruto como a morte. Se ele se recusar a cair, ficará pendurado na árvore e ali apodrecerá aos poucos, sem ter gerado nova vida. Mas ele também não pode com isso evitar o seu fim. Ele apenas ficou estéril. Aplicado ao ser humano, essa imagem significa que ninguém nos obriga a aprender com as nossas crises. Mas quando vivemos o enforcado como nossa crise da meia-idade, ele pode valer para toda a segunda metade da nossa vida. Quem não procurar outra resposta para a crise da mudança de vida, ou encontrar lamentações, queixas e dores, poderá passar o resto da vida com isso. Nesse caso, um belo dia, a morte significará o fim da viagem e, ao mesmo tempo, o fim da vida. Mas também temos a possibilidade de aprender com as nossas crises, de nos desapegarmos e experimentar a morte como um tema central na metade da nossa vida, da qual
só então surge o homem verdadeiro. Este é o motivo pelo qual a carta da morte aponta para o meio do caminho, e não para o seu fim. Com isso se assemelha à visão de mundo das culturas antigas, por exemplo, a dos celtas, de cujos druidas disse o poeta romano Lucão: se os seus cantos contêm verdades, a morte é apenas a metade de uma longa existência. Nessa relação também, devemos compreender a mensagem: se você morre antes de morrer, não morrerá quando morrer. Por esse motivo, os sábios dos povos sempre afirmaram que o encontro e o confronto com a morte era o tema central de sua vida, e sempre enfatizaram que o homem tem de morrer e renascer, para poder reconhecer a realidade. Quando a Bíblia diz: faze-nos criar juízo, contando os nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio, Salmos 90:12, talvez o nosso ego prefira entender isso no sentido inverso, como ensina-nos a ser tão espertos que acreditemos não mais precisar morrer. Em tudo isso, não podemos esquecer que mudanças profundas levam tempo. Trata-se aqui da descida ao inferno, a volta para a luz. O nascimento do novo só acontece 6 cartas adiante com a 19ª carta, o Sol. Essas cartas correspondem uma a outra como a noite e o dia. Em ambas as cartas vemos um cavalo claro. Na carta da morte, trata-se do 4º cavalo do Apocalipse, Apocalipse 6:8, o corcel lívido cavalgado pela morte. O Sol, ao contrário, nos mostra o cavalo branco, o cavalo imperial, que é cavalgado pelo herói renascido. Na carta da morte, o Sol se põe, enquanto brilha com todo o seu esplendor na carta do Sol. Na carta da morte, quem cavalga é um esqueleto. Na carta do Sol, uma criança. Em virtude dessa transformação, podemos imaginar que existe uma fonte da juventude entre essas duas cartas. Caso contrário, esse rejuvenescimento não teria explicação. Nós a encontraremos na carta 17. A criança brande um tecido da cor vermelha, da vida. A morte, ao contrário, carrega sua bandeira negra, cuja rosa mística branca é um símbolo de vida, na verdade uma indicação da fase renovadora da vida que introduz. A pena no elmo da morte pende flacidamente para baixo. A que está na cabeça da criança está reta, em pé. Tudo isso mostra como essas duas cartas estão interligadas uma com a outra, e que simbolizam os 2 polos da morte e do vir a ser. Elas simbolizam a descida ao inferno, morte, e a volta à luz, sol. Entre elas está a viagem pelo céu noturno. As cartas 13 a 18 também são chamadas de cartas noturnas. Elas têm motivos sombrios como a morte, o diabo e a torre, ou símbolos da noite, como a lua e a estrela. A carta à temperança aparece nessa sociedade sombria como algo à primeira vista fora de lugar, mas logo a conheceremos como uma força indispensável no inferno. Ela corresponde ao condutor de almas, descrito em várias culturas nos livros dos mortos. E como em nossa tradição cristã ocidental, os condutores de almas são anjos, a carta mostra um anjo. O motivo da viagem para o além, a viagem pelo céu noturno, em algumas religiões e tradições dos povos orientais e ocidentais, não só é conhecida, como determina todos os pontos essenciais do caminho. Todas essas culturas contemplam a morte como uma viagem com o objetivo de conquistar novamente o cerne verdadeiro do ser, mesmo se essas viagens levarem temporariamente ao céu ou ao inferno, ou à volta em um novo corpo. Também há unanimidade em que só é sábio quem tem consciência da morte, e que é necessário preparar-se para ela moral, espiritual e imaginativamente, se quisermos morrer bem. Para observarmos o que essa viagem pelo céu noturno nos traz, vamos dar uma olhada no inferno dos egípcios, pois nenhum outro povo deixou tantas e tão impressionantes imagens
daquilo que os sábios viam nos mundos do além. Vemos como a alma se eleva do corpo do falecido. Ela se chama Abá e é representada por um pássaro, que então começa a viagem. O falecido é velado por divindades protetoras como a deusa do céu, Nut, ou a deusa escorpião Selket, enquanto Anubis, com a cabeça de chacal, ou Upuaut, com a cabeça de lobo, como condutor de almas, conduz Ba pelo caminho através do além, até Maat, a deusa egípcia da justiça. Maat é sempre representada com a pena do ramalhete. Essa pena sozinha já vale como sinal da presença da justiça divina. No salão que tem o nome da deusa, o salão de Maat, acontece a prova decisiva, o julgamento dos mortos. Vemos como Anubis, como condutor dos mortos, leva o falecido até o salão. No prato esquerdo da balança, encontra-se um recipiente com o coração do morto. No prato da direita, a pena, símbolo de Maat, e a da justiça insubornável, absoluta. Também no centro da balança, pode-se ver o seu símbolo. Anubis lê o resultado dos ponteiros e o participa ao escriba colocando à sua direita. Trata-se do deus Tote, deus egípcio da sabedoria, que aqui anota o resultado dos protocolos do inferno. Se o peso do coração do morto for igual ao da pena, o ponteiro da balança se assemelha a um fio de prumo. Então, o morto está no prumo, viveu corretamente e deve ir para Osíris, o senhor do reino dos mortos. Mas se ao contrário, seu coração for leve ou pesado demais, ele falhou e está perdido. Exatamente por isso, o monstro o aguarda junto à balança. O devorador, como os egípcios o chamavam, pode engoli-lo para sempre. Na cena apresentada, o morto passou na prova. Por isso, na metade direita do quadro, vemos Horus levá-lo até Osíris, por trás de cujo trono o saúdam Ísis e Néftis. No reino de Osíris, ele ficará até Anubis, envolvê-lo com o hálito da vida, no ritual da abertura da boca, para que possa voltar ao mundo superior. Assim, a balança é o símbolo do equilíbrio, tema central no inferno egípcio. No tarô, encontramos o equilíbrio correspondente na carta Temperança. O espaço decisivo dessa viagem pelo inferno está no salão de Maat, a deusa da justiça, cujo sinal é a pena. Nas cartas dos arcanos maiores, só 3 figuras portam uma pena na cabeça: o bobo, a morte e a criança na carta do sol. Essas 3 cartas estão ligadas em vários planos. Em primeiro lugar, o bobo é o herói que precisa descer ao inferno pela morte e que, com o sol, vê novamente a luz do dia. A pena é uma indicação das provas intermediárias que correspondem ao que ocorre no salão de Maat. Uma outra ligação das cartas o bobo e o sol está nas 2 figuras que se parecem e que, no entanto, são totalmente diferentes: o bobo infantil e o bobo sábio, o ingênuo tolo e o ingênuo puro. Entre eles está a morte como pressuposto inevitável para a transformação essencial. Do mesmo modo, na carta do bobo, o ingênuo sol branco encontra seu polo oposto no encontro com a morte, seu nigredo alquímico, e por isso pode aparecer como o ouro imortal na carta do sol. Nossa tradição judeu-cristã conhece a viagem pelo mar noturno, sobretudo através da história bíblica de Jonas, que foi engolido por uma baleia. Jonas 1:3. Para começar, Jonas recebe uma incumbência de Deus. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama sobre ela que a maldade deles subiu até mim. Jonas 1:2. Isso significa ameace-os com a punição. Como sua tarefa, esse mandamento corresponde à carta Roda do Destino. O que Jonas faz? Ele faz o que todos preferimos fazer. Quando nos encontramos pela primeira vez com o aspecto da nossa missão de vida, ele foge. Em geral, imaginamos que nossa tarefa de vida é algo elevado,
significativo e feliz, e muitos pensam cheios de anseio. Ah, se eu soubesse qual é a minha verdadeira missão de vida, sobretudo se a imaginamos no campo de nossos talentos e forças. Mas a tarefa sempre é tornar-se inteiro, e para isso precisamos lidar por bem ou por mal com o nosso polo oposto, com o nosso lado inferior, primitivo, viscoso, lento, até então deixado de lado e muitas vezes desprezado. Mas, se encontramos os temas ligados a ele, imediatamente ficamos revoltados e os recusamos com um zangado. Tudo menos isso. Poderíamos dizer que sempre que gritamos no fundo da nossa alma, tudo menos isso, com toda a certeza, encontramos uma pedra do mosaico que compõe nossa missão de vida. Assim também pensou Jonas. Eu? Ir a Nínive? Nunca. Eu não sou maluco. Com certeza eles vão me matar. Tudo menos isso. E em vez disso, ele parte a bordo de um navio na direção exatamente contrária, a Grécia. Uma tal recusa de seguir a ordem divina era chamada pelos gregos de híbris, que significa arrogância pessoal e birra malcriada. Como vimos na 11ª carta, um sacrilégio como esse está no espectro de significado da carta à força. Segundo a concepção grega, trata-se antes de tudo desses delitos que os deuses castigam imediatamente, e assim também no caso de Jonas, o castigo não se fez esperar na forma de um enforcado. Existe uma armadilha mais sem saída do que um navio que corre perigo no mar? Aconteceu exatamente isso com ele. Indecisos e mortos de medo, os marinheiros deitam a sorte para descobrir de quem é a culpa dessa desgraça. Ela recai sobre Jonas, que, sincero, logo se mostra arrependido, confessa e assume a culpa pela desgraça. Pelo fato de ter se recusado a cumprir o mandamento de Deus, ele está disposto a morrer, e assim, depois de hesitar um pouco, os marujos o lançam ao mar. Mas em vez de morrer afogado na corrente como eles pensaram, ele foi engolido por uma baleia, em cujo ventre ficou 3 dias e 3 noites, o período típico de uma viagem pelo céu noturno, antes de ser cuspido em terra pelo animal. Depois dessa purificação, Jonas está pronto a aceitar a tarefa de Deus e a cumprir sua missão de vida. Por meio das cartas do tarô, foi fácil contar essa história outra vez. Porém, como a Bíblia somente nos dá a oração que Jonas pronunciou no ventre da baleia e não fala sobre o que ele vivenciou ali, não há correlações da 14ª até a 18ª cartas. Com a 13ª carta, chegamos ao fim do 2º terço do caminho, em cujo percurso se trata do desenvolvimento e da superação do ego, da sua submissão ao eu superior. Marie-Louise von Franz diz como se estivéssemos descrevendo o enforcado. Sempre que a personalidade consciente entra em conflito com o processo interior de crescimento, ela sofre uma crucificação. A teimosia da personalidade consciente precisa morrer e se submeter ao processo interior de crescimento. É por isso que essa estação significa a superação do eu, por assim dizer, um egocídio, não um suicídio, para o qual o enforcado nos torna pouco resistentes e maduros. Mas não devemos chegar à conclusão apressada de que as forças do eu não representam nenhum papel no resto do caminho. No sentido positivo, elas estão a serviço do eu, o símbolo do todo maior. Elas também podem se formar sempre de modo problemático, sedento de poder e, assim, fazer fracassar o futuro processo de transformação. As cartas do tarô unem o imperador e a morte por meio da soma transversal e mostram como isso o efeito recíproco desses dois princípios. Enquanto o imperador constrói estruturas e ergue os muros do sentimento do eu, aqui se trata da sua destruição e superação. O eu sempre estabelece limites.
limites entre o eu e o não eu, entre o eu e a sombra, entre o espírito e corpo, entre Deus e homem, entre o bem e o mal, e assim por diante. Neste ponto deveríamos ou temos de reconhecer que, em última análise, esses limites são falsos. Originalmente, eles têm seu valor, sua função e sua justificação, pois eles servem à construção do eu, que tem de se limitar a fim de tornar-se. E, contudo, todos os limites são falsos e aleatórios. Por isso não devem tornar-se duradouros. Sempre que chegamos a esse ponto do caminho, temos de destruir e superar limites, a fim de nos dar lugar a uma experiência maior. Este é um dos sacrifícios, para os quais o enforcado nos prepara até estarmos prontos. Da união que ambas as cartas têm entre si, desprende-se uma outra afirmação. Nesse ponto da viagem, nós alcançamos definitivamente o limite do que é possível realizar, imperador, fazer e poder. A partir daí, nada mais nos pode ser imposto. Tampouco podemos nos fazer adormecer ou nos obrigar a dormir, velar sobre o nosso próprio sono ou observarmos-nos dormindo. Tudo isso são tentativas de controle do ego, nas quais ele fracassará. Nós podemos criar os pressupostos, podemos praticar artes e deixar acontecer, e como durante o sono, confiar que passaremos para um outro estado. Desde a antiguidade, o ser humano teme tudo o que põe a vida em perigo e enobrece muito mais o que eleva a vida. Thanatos, a morte, e Eros, como energia vital, são representantes desses dois polos no mundo mítico dos gregos. A magia primitiva sempre tentou banir o polo da morte e evocar o polo da vida. Hoje fazemos o mesmo, na medida em que nos calamos tanto quanto possível sobre o tema da morte e o transformamos em tabu, enquanto exaltamos tudo o que eleva a vida no cinema e na televisão, na propaganda e no consumo, no culto ao corpo e na adoração à juventude eterna. Nos arcanos maiores encontram-se ambos os polos nas cartas a força e a morte, entre as quais está o enforcado, desde que coloquemos a carta força no seu primitivo 11º lugar. O ser humano é crucificado, o enforcado, entre o polo da morte, a morte, e o polo da vida, a força. Com o avançar da idade, com frequência cada vez maior o ego se torna consciente da sua transitoriedade e de o fato de não poder fugir da morte. Em seu desespero, ele sempre tenta evocar o polo da vida, a fim de desviar-se do destino inevitável. Sobre isso diz Elias Canetti: cada pessoa é para si mesma um digno objeto de queixa. Cada pessoa está teimosamente convencida de que não deve morrer. Por meio de propagandas de atividades, por meio do esporte, da sexualidade e dos prazeres de todo tipo, geramos desejo, provocando sempre de novo nossa vivacidade inquebrantável e evitamos, da melhor forma possível, olhar na outra direção, olhar para o nada, para aquela parede negra da qual o ego tem tanto horror. Muitos conselhos bem-intencionados mantêm nas pessoas essa postura temerosa com relação ao caminho. Mas também algumas psicoterapias relâmpago seduzem os pacientes com suas pseudo-soluções e se vangloriam do seu sucesso e da aparente superioridade diante dos métodos de terapia transpessoal, que são mais demorados, porém mais profundos. Muitos desses procedimentos rápidos motivam um homem animicamente atormentado a empreender algo excitante, e se essa tal centelha se ateia, então, durante certo tempo, ele de fato se sente bem. Mas como mostram as cartas do tarô, o caminho do enforcado para a força é um retrocesso. Por isso, para a conjuração do polo da vida, sempre se exige também uma boa dose de força, porque a certeza da morte bate com cada vez mais força às portas da consciência.
mais cedo ou mais tarde, a vida nos obriga, tão inevitável quanto ineroxavelmente, a continuar na outra direção e a olhar de frente para o inevitável, para a morte e a transitoriedade. Portanto, não importa quão inteligente, refletida ou abrangente seja a nossa ideia da morte. O que importa é o modo como nos aproximamos dela, o quanto nos aproximamos dessa experiência e a profundidade com que somos tocados por ela. Assim como uma catedral é um museu sem vida, quando nos limitamos a inspecioná-la, tampouco conseguimos captar o significado da morte enquanto apenas refletirmos sobre ela. Mas assim que nos ajoelhamos, transformando-nos de observador em pessoa que ora, de mero espectador em participante devoto, no mesmo instante, o museu se transforma em templo, e a morte fria, inimiga, se transforma numa vivência sagrada. Quanto mais sincero for esse cair de joelhos, mais enriquecedora será a experiência que faremos. Por um lado, porque na proximidade da morte aumenta o respeito pela vida. Por outro, porque a morte é a verdadeira iniciação, o único portal para o realmente secreto. Tudo que assim foi chamado no caminho que ficou para trás não passou de segredos sem nenhum valor. Mas quanto mais obstinada e medrosamente desviarmos o olhar dela, tanto mais desenfreado e extremo se torna o vai e vem entre a euforia e a depressão. Em sua forma extrema, essa recusa leva a sintomas maníaco-depressivos. Quanto mais humanamente o polo da vida à força é enfatizado, tanto mais profunda será a depressão que se segue, o enforcado. A solução aponta para a morte. Ela nos mostra a direção correta. Em sua grandiosa obra sobre o desenvolvimento do espírito humano, Ken Wilber deixa claro que somente através de Thanatos, o polo da morte, acontecem as verdadeiras mudanças, ao passo que Eros, o polo da vida, só cuida de mudanças no sentido de variação. Wilber compara a consciência humana com uma casa de vários andares. Se o ego se instala confortavelmente num andar e se acostuma com o panorama, ele quer permanecer ali e não quer saber de mudar-se para outro andar. Se, no entanto, a vida ali começa a ficar insossa, vazia de conteúdo e desconsolada, ou se houver fases de depressão graças à monotonia desse plano, então o ego logo conjura o plano da vida e cuida de arranjar um pouco de variação. Isto é, mudamos os móveis de lugar, mas permanecemos entre as mesmas paredes. Em outras palavras, procuramos uma nova ocupação, começamos um novo relacionamento, buscamos excitação no sexo e nos jogos, nos entregamos ao consumismo e fazemos alguma coisa que prometa mudança em nossa vida sem representar perigo para o nosso ego. Mas uma mudança profunda só pode acontecer por meio do polo da morte, pela qual abandonamos nosso estado de consciência até aquele momento. Só então existe a chance de chegar à supraconsciência. O preço dessa mudança essencial é o risco de cair, e é nisso que reside o perigo associado a esta estação e a esta carta. Pois na jornada através da noite, no caminho de iniciação, que tem aqui seu ponto de partida, não há cartas de regresso garantidas, mas, por certo, há condutores de almas. Palavras-chave para a carta à morte. Arquétipo morte. Tarefa, despedida e descida ao inferno. Recolhimento voluntário, encerrar algo, libertar-se. Objetivo, solução, superação do ego, destruição de limites, mudança profunda. Risco, fingir de morto por medo. Queda, disposição íntima, viver um fim, esgotamento. Busca da paz e regeneração. Experiência de despedida.